Olá, boa noite. Nós estamos iniciando mais um Direto ao Assunto. Um programa que você de casa já sabe, visa abordar os principais assuntos de interesse do nosso município. Na semana passada, nós recebemos a presidente, ou melhor, a superintendente da Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade, Sônia Cristina Magalhães Alves, a nossa conhecida Kiki. E ela falou pra gente bastante sobre a cultura em nosso município. E dando continuidade a este assunto, aqui no estúdio da TV Cultura de Itabira, está comigo Miriam Fonseca, a presidente do Conselho Municipal de Política Cultural. E nós iremos bater um papo com ela. Miriam, boa noite, é um prazer ter você conosco aqui. Boa noite, Tony Moraes, o prazer é tudo meu. E vamos seguir, né? Continuar falando de cultura, coisa boa, assunto bom, né? E é um assunto que você, todo mundo de Itabira, todo mundo da região sabe que você domina espetacularmente bem. Eu queria, Miriam, começar com você, para você explicar para a gente, né, o que é o Sistema Nacional de Cultura. O que é isso? O Sistema Nacional de Cultura, eu costumo brincar carinhosamente que é o SUS da cultura. É um sistema único da cultura que existe desde 2012. Começou lá com Gilberto Gil, né, na discussão, na gestão de Gilberto Gil enquanto ministro da Cultura. E o Sistema Nacional de Cultura, ele reza o seguinte: é um sistema onde estados e municípios fazem parte de um mesmo eixo temático, uma mesma forma de pensar a cultura, de forma que todos os levantamentos, os mapeamentos, todas as necessidades, as demandas da cultura, do Oiapoque ao Chuí, fazem parte de um único sistema. Sim. Ficou mais fácil, por exemplo, um município pequenininho, no interiorzão do Brasil, por exemplo, lá nos rincões do Brasil. Um município que não tinha acesso nenhum a verbas para a cultura, não conveniava com a União. A partir do momento que o município implanta o seu sistema municipal de cultura, ele vai se ligar ao sistema estadual de cultura do estado que ele faz parte, né? E vai fazer parte do sistema nacional. Existe um cadastro único, né? Todos os municípios que instituíram seus sistemas municipais de cultura se cadastram, cumprem todas as diretrizes que o Ministério da Cultura exige. E a partir do momento que o município está 100% ok dentro desse sistema, equivale a dizer que ele está apto a conveniar com a União. Olha que avanço interessante. É a forma do dinheiro da cultura, da verba da cultura, chegar até onde não chegava antes. Então, eu creio que é uma das maiores conquistas do governo federal, até o presente momento, quando começou-se a discutir o Sistema Nacional de Cultura. É evidente que existem as críticas negativas, existem as correntes, né, divergentes de opinião, mas desde sempre nós que militamos na área artística entendemos que seria uma oportunidade gigante para todos os trabalhadores da cultura brasileiros. E a gente conquistou isso. Itabira teve o seu Sistema Municipal de Cultura instituído a partir de 25 de setembro de 2014, estamos fazendo aniversário, né? Daqui a 3 dias faremos aniversário. E temos o nosso Sistema Municipal de Cultura completinho, cumprindo 100% das orientações do Ministério da Cultura. Estamos pontuando, estamos aptos a pleitearmos verbas importantes para a União e equivale a dizer, Tony, a importância disso. Por que é importante o município ter condição de conveniar fundo a fundo com a União? Desonera o município. Sim. E em período de crise, e em retração de despesas no país inteiro, no mundo inteiro, mas principalmente no Brasil, existem ainda pouca verba, mas existem ainda linhas de financiamento no Ministério da Cultura que estão lá disponíveis para aqueles municípios que cumprirem, né, o que foi determinado pela lei. E quando Itabira salta na frente de um monte, por você ter noção do que eu estou falando, dos 8 municípios mineiros que têm Sistema Municipal de Cultura implantado, 8, só 8, 100% conclusivos. Itabira que está com a pontuação maior. Por quê? Itabira realizou conferência, Itabira está soltando um edital municipal de cultura que vai nos garantir 3 pontos. Itabira tem um Conselho Municipal de Cultura ativo, Itabira tem a Fundação Cultural que substitui uma secretaria, Itabira tem a Lei Drummond, que é um mecanismo de aporte interessante à cultura. Itabira tem o Fundo Municipal de Cultura, que é um outro mecanismo diferenciado. Depois a gente pode até explicar qual que é a diferença da Lei Drummond para o fundo. Então, quando
o estado de Minas foi o último estado brasileiro da federação a assinar o protocolo de intenções com o sistema. E a gente aqui morrendo, os artistas mineiros morrendo, meu Deus do céu, era a gestão do Aécio Neves, por que o Aécio não assina, por que não assina, por que não assina? E quando assinou, foi uma comemoração para Minas Gerais, porque Minas é um país dentro de outro país, né? Minas tem uma efervescência cultural notável. Minas tem uma história, né? As cidades históricas mineiras têm um peso universal. Então, quando o estado de Minas foi o último a assinar esse protocolo, mas ainda bem que assinou, os artistas mineiros tiveram muito que comemorar, porque abriram-se novos horizontes para Minas Gerais. E quando os municípios mineiros começaram a entender a importância do Sistema Municipal de Cultura, começaram a correr atrás dos seus gestores, né, culturais, né, os superintendentes ou secretários de cultura, e começaram a pegar no pé, e os artistas começaram a fazer essa corrente, essa força motriz no estado inteiro. E quando esses gestores entenderam, né, entenderam o porquê era importante ter esse sistema, aí sim nós começamos a vislumbrar um novo horizonte para a cultura brasileira e mineira, principalmente. Então, somos o último estado, mas dos 8 municípios das cidades históricas, das 8 cidades históricas, por exemplo, que tem sistema municipal de cultura, somos o que está com a formação totalizada dentro do sistema. Estamos agora com grupos de trabalho pleiteando, né, correndo atrás contra o tempo, porque temos um edital no Ministério da Cultura aberto, né, foi aberto há pouquíssimos dias, fica aberto até dia 3 de outubro, e estamos aí na luta para sermos uma das 12 cidades brasileiras a conseguir esse recurso. Então, mas voltando um pouquinho atrás, você nos falou da importância, como é importante nós estarmos inseridos nesse sistema agora. Mas eu queria que você falasse para o pessoal que está em casa, para os músicos novos, para os artistas novos, que não é só para músico, né, é para as artes em geral. É importante, sim, mas o porquê que é importante? Qual é o benefício, que não só Itabira, mas qual é o benefício que o artista itabirano vai ter, entendeu, com essa inclusão de Itabira no Sistema Nacional de Cultura? Ajuda a gravar um CD, ajuda a expor uma arte, ajuda... O que seria essa importância para o artista mesmo que está nos ouvindo nesse momento? Na realidade, o artista é a ponta do iceberg. Vamos colocar o artista como consumidor final, né, de um grande projeto, por exemplo, que a União implantou. Por que é importante? Por exemplo, nós temos o Fundo Municipal de Cultura, sem verbas ainda, porque ele é novíssimo, né? Depois de 20 anos de luta e de engavetamento do projeto do fundo, nesta gestão atual conseguimos, através da Frente da Cultura, mobilizarmos uma boa parte dos trabalhadores da cultura, e essa atual gestão, enfim, nos ouviu. E o doutor Damon sancionou a lei que criou o Sistema Municipal de Cultura em 24 de setembro de 2014. Dentro desse sistema, então, está lá o Fundo Municipal de Cultura. Para um artista itabirano chegar e falar assim, eu preciso de verba para gravar um CD, eu preciso de verba para montar um espetáculo de artes cênicas, eu preciso de verba para montar uma exposição fotográfica, por exemplo, uma exposição de artes. Para esse artista pleitear esse recurso, ele precisa participar de um edital público, completamente democrático. Mas não se coloca um edital público sem verba dentro do fundo. Então, por que é importante Itabira ter o Sistema Municipal de Cultura implantado? Porque agora nós podemos pleitear recursos na União, e olha só, podem vir recursos da ordem de 6 milhões de reais ano para Itabira, porque nós temos um sistema, felizmente temos um sistema. Basta pleitearmos recursos nos editais próprios do Ministério, as linhas de financiamento para a cultura que a União, né, pode nos outorgar, e através dos editais municipais, esse artista que precisa ter, enfim, o seu produto cultural disponibilizado para toda a população, ele pode chegar e falar, ele pode direcionar o projeto dele, se qualificar, porque ele precisa também provar para o Conselho Municipal de Política Cultural que ele vai cumprir todas as diretrizes do edital. Então, são feitas as exigências documentais, ele precisa cumprir isso, né? Ele precisa montar o projeto dele, explicar por que ele está pedindo isso, por que ele merece ser aprovado, o que ele vai proporcionar à população, qual é o ganho sociocultural que a comunidade de Itabira vai ter se esse projeto dele for aprovado. Veja bem que coisa interessante.
E o edital de cultura, Tony, ele tem mais uma característica que eu gosto de pregar muito. Ele alinha tecnicamente, ele provoca um refinamento técnico. Porque para ele concorrer a uma verba que é pública, não está vindo de graça, tem todo um sacrifício, um esforço grande de um conselho, de uma fundação cultural, de uma gestão pública, né, de uma prefeitura, para que esse recurso venha. Mas para que esse recurso seja distribuído de forma democrática e abrangente, completamente inclusiva, ele precisa ter um apuro técnico, ele precisa se preparar tecnicamente para ele provar por que o meu projeto merece ser aprovado de fulano não. Então, a grande vantagem, talvez o maior ganho disso tudo, é o refinamento técnico que o edital provoca. Sem dúvida. Você me disse no começo dessa resposta, você falou assim que nós ficamos tantos anos sem ter essa inscrição nesse sistema. E na minha época, na década de 80, você não era nascido, eu era muito novinho. Eu me lembro muito bem como é que era a musicalidade, que é a minha área. A gente tocava no Tapera, a gente tocava em tantos lugares aqui na década de 80, eu, Tony Primo, Genésio Reis, saudoso Niltinho Bandeira. Itabira tem uma efervescência cultural muito forte, né? Muito grande. Quem vem de fora identifica isso na gente. Isso, são poetas, são artistas plásticos, artesãos. Mas por que você acha que somente agora, passado tanto e tanto tempo, né, somente agora que a gente conseguiu montar todo esse sistema e nos aprofundar e crescer tanto no sistema de cultura? O que você acha que aconteceu? Por dois motivos. Primeiro, porque ainda não tinha havido um ministro que levantasse essa bandeira da necessidade de... Ele meio que copiou do SUS. Do mesmo jeito que tem um sistema único de saúde, nós temos que ter um sistema único de cultura. É a única forma de a gente identificar quais os municípios brasileiros que têm que tipo de identidade cultural para a gente estar ajudando, estar protegendo, estar salvaguardando. Primeiro, não tinha um ministro que começasse a levantar essa bandeira para a gente. Aí, depois que aconteceu todas as discussões, veio o Gilberto Gil, Ana de Holanda e Marta Suplicy, um puxando, né, pelo outro, e que implantou definitivamente, a partir de 2012, o sistema. Esse foi o grande problema. Mas, depois disso, ainda faltava uma coisinha em Itabirana chamada vontade política. É esse ponto que eu queria entrar. Faltava vontade política. Durante, pelo menos 2 décadas, eu sou dessa geração mais antiga. Eu era sempre fui menina muito tímida, comecei a me desdobrar, me descobri no teatro. Fui fazer teatro amador e aí descobri que eu seria produtora e não uma boa atriz, enfim. Comecei aí minha trajetória. Mas eu não era da turma da música, e o pessoal da música já é mais, né? Cara lambida, vamos dizer assim. Sim, como eu sempre fui dos bastidores, né? Então eu não aparecia tanto quanto os artistas de palco, por exemplo, aparecem. Mas a bandeira existe há muitos anos. Começou a discussão com a Lei Drummond, Sim. que ela foi criada em 98, foi sancionada, foi promulgada em 2002, salvo engano, 2002, mas lá na Lei Drummond a gente já começou a identificar falhas, coisinhas que a intenção da criação da lei foi muito boa. Itabira se alinhou por exemplo, a Lei Sarney. Já existia a primeira lei de incentivo cultural no Brasil, veio através da Lei Sarney, que depois passou a ser Lei Rouanet, que passou por uma série de alterações até chegar ao formato atual que temos, e temos o nosso sistema nacional. Mas lá em 2000, já começou a ser identificado uma série de demandas e tendências e de necessidades para a classe artística itabirana. E aí foram empurrando com a barriga, né? Foram 2 décadas de muita luta, de muita reivindicação, de muito bater em portas de gabinetes de prefeitos e vereadores e não sermos ouvidos. Até que, cerca de 3 anos atrás, um grupo de artistas itabiranos discutindo, a gente, até nos barzinhos mesmo, artista encontra muito em boteco, né? Aí, olha, gente, a gente tem que criar um grupo apartidário, sem bandeira política nenhuma, mas temos que criar um grupo para cuidar da vida dos artistas da cidade, porque estávamos órfãos. E essa turma, sem nenhuma necessidade de plataforma política nenhuma, um grupo completamente aberto a qualquer pessoa da comunidade, nem precisava ser artista, bastava ser admirador das artes. Esse grupo começou a reunir, a gente foi levantando as necessidades e falou, olha, desde
2005 a gente está pedindo isso, não consegue, desde 2006, desde 2008. E aí chamamos o grupo de Frente da Cultura Itabirana. E aí esse grupo percebeu que tinha um poder junto. Se a gente ficasse coeso, se a gente reivindicasse as mesmas coisas, se a gente alinhasse entre nós, artistas e trabalhadores da cultura, o que a gente precisava ficaria mais fácil sermos ouvidos. Começamos a discutir com a Câmara de Vereadores a reforma da Lei Drummond, a implantação do Fundo de Cultura, que era a nossa maior luta, desde sempre. E lutamos, e aí, mais uma vez, em 2010, eu lembro que tivemos aquela injeção de ânimo, né? Vai dar certo. Sim. Aí depois engavetaram de novo. Uhum. E vai bater naquele desespero, né, Tony? Naquela tristeza, não vai. Então, quando o doutor Damon estava em campanha, eu tomei iniciativa, conversei com a turma dos artistas, falei, gente, vamos atrás desse candidato aí, que parece que vai ter uma virada aqui, nesse grupo político. E vamos atrás, vamos ver se enfim, né, desengavetam o bendito do fundo. E eu sou muito franca, muito crítica. Da mãe ainda costumo brincar com isso, é crítica demais, mas eu gosto de ouvir suas críticas. E que bom que ele gosta de ouvir as críticas. E é aberto a isso. Eu lembro que eu falei com ele assim, plena campanha, tem tempinho para escutar os artistas, aí organizar a agenda e ouvir os artistas. Então tinha lá os 36 artistas e ele lá e Reginaldo na Berlinda, né? Tá, ouvimos o que eles queriam propor, falei, tá, tudo muito bom, muito bem, mas nós chamamos vocês dois aqui, é assim mesmo. Acho que você estava até no grupo lá, não lembro. Você está percebendo que tem 36 artistas aqui, são 36 famílias e que a gente até pode comprometer, mas precisamos do nosso sistema de cultura, o nosso fundo municipal, que está engavetado desde 98. A gente só vota no você se você desengavetar. Ele caiu na besteira de falar, não entrego meu governo sem desengavetar esse trem para vocês. Por que ele foi falar isso? Beleza, então tá. Apoiamos, tomamos pancada por causa disso. Pela primeira vez a classe artística se uniu em torno de uma proposta. E eu falei com ele, olha, eu nunca vou no seu gabinete fazer um pedido pessoal, não, mas se for pelo coletivo, eu vou te amolar. E fiz. Um ano depois, e a gente entende que organização de casa é complicado, claro, nomeações, etc. Um ano depois, eu bati na porta do gabinete. Eu falei, você lembra que eu falei com você que se tivesse uma demanda coletiva, eu ia ter uma conversa meio séria com você? Lembro, Miriam. Sou toda ouvido. Pois é. Tira, pelo amor de Deus, o Fundo Municipal da gaveta. Tirou, Tony. O que é que eu preciso fazer? E ele foi tão bacana nisso que ele nos ouviu, né? Os artistas conduziram. O Fundo Municipal, o Sistema Municipal de Cultura foi totalmente conduzido pela classe artística itabirana. Então, ele soube nos ouvir, ele soube nos dar voz. E aí encaminhamos para a Câmara dos Vereadores, e aí foi uma outra história, porque aí fizemos pressão mesmo. Cada artista votou num vereador diferente da cidade. E aí a gente combinou o seguinte, você vai no seu vereador e vai falar com eles, não vota contra nós, não. Não vota contra nós, não, que a coisa vai ser feita. E foi isso, foi coesão mesmo, foi força popular mesmo. Fomos para a Câmara, a gente ficou de plantão lá, o dia inteiro, no dia da votação. Quando a gente foi aprovado em primeira votação, foi uma comemoração, um alívio, que você não tem noção. Depois, em segunda votação, quando enfim foi aprovado por unanimidade a lei que cria o Sistema Municipal de Cultura, eu só penso o seguinte, é um grande divisor de águas. Acho que nem o prefeito, nem os vereadores da cidade sabiam o peso histórico daquela lei que estava sendo criada. 4 dias depois, ele sancionou, Damon sancionou a lei, chamou os artistas, deu o comunicado oficial, e desde então a gente tem trabalhado muito, porque na lei do sistema, ele já criou, ele ainda nos deu o pacote completo, né? Nós não tínhamos um conselho de política cultural na cidade. Na mesma lei, ele já foi sábio nisso, já instituiu o conselho, já nomeou em seguida, em dezembro mesmo ele nomeou o conselho, né? O Fundo Municipal de Cultura. E outras ações que só um sistema bem montado, bem feito e efetivo pode dar conta das conquistas que a gente precisa. Muito bem. A prosa tá boa, né? Não consegui nem interromper a Miriam, porque falou tanta coisa e o assunto é muito interessante. Mas nós iremos fazer um breve intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos com Miriam Fonseca, presidente do Conselho Municipal de Política Cultural. Rapidinho a gente volta. Mude seu jeito de ver a gripe. Ela mata. Previna-se.
Lave as mãos frequentemente com água e sabão. Ao tossir ou espirrar, cubra a boca com a parte interna do braço. Não compartilhe alimentos, copos, toalhas e objetos de uso pessoal. Evite ambientes fechados e com aglomeração de pessoas. Nunca use medicamentos sem orientação médica. Em caso de suspeita de gripe, procure a unidade de saúde mais próxima. Ou, em caso de dúvida, ligue 155. Ei, meu chapa. Não é assim que se lava carro não, hein? Ah, não? E como é que eu vou lavar? Com areia? Com água, é claro. Mas não jogando esse monte de água fora. O certo é com balde e muita economia. Ah, pega leve. Com balde eu vou levar um ano. Mas desse jeito, vais entrar pelo cano. Xixi no banho! Queremos que todos façam! Homens, mulheres, crianças, brasileiros ou não, nobres, plebeus, músicos, desportistas, pessoas que são metade homem e metade monstro, coisas do além, lendas brasileiras, lendas gregas, pessoas boas, pessoas não tão boas, gênios da arte, gênios da ciência, trapezistas, amantes, pessoas de outros planetas, fenômenos do cinema. Enfim, se você faz xixi, tá convidado. Faça xixi no banho. Muito bem, estamos de volta com o segundo e último bloco do programa Direto ao Assunto. Comigo aqui no estúdio, Miriam Fonseca, presidente do Conselho Municipal de Política Cultural. Miriam, falamos, mas não falamos sobre o Conselho, né? Fala pra gente da importância do Conselho, da criação do Conselho, de quem compõe o Conselho. Bom, em dezembro fomos empossados. A pressa era muita, né? Eram algumas décadas de luta, de batalha, então a gente não podia mais perder tempo, uma vez que a lei já existia e que dava, né, dentro do pacote do Sistema Municipal de Cultura, o Conselho fazia parte. E aí tomamos posse em dezembro, o prefeito nos empossou ainda em dezembro, mas antes, deixa eu voltar só um pouquinho aqui. Para que o Conselho fosse eleito, precisou de haver uma força-tarefa gigante da classe artística de Itabira. A lei existia, não tinha ainda os componentes do Conselho. Então, durante todo o mês de outubro, tão logo, o final de outubro, aliás, a lei foi votada em 24 de setembro, durante todo o mês de outubro, a Frente da Cultura Itabirana promoveu uma campanha na cidade para os admiradores da arte, os trabalhadores da cultura, artistas, enfim, visitamos mesmo, batendo de porta em porta, ó, tem que ter um conselho, precisamos de que hajam conselheiros de todas as áreas artísticas contempladas dentro da lei, são 10 áreas artísticas na lei, e a gente quis construir dessa forma, quando a gente apoiou o prefeito e os vereadores na construção do texto da lei, partiu de uma consulta pública feita à Frente da Cultura, e ali nós nomeamos as 10 principais áreas artísticas do município que poderiam ter uma cadeira representativa dentro do Conselho de forma que fosse mais democrático, mais abrangente possível. E durante o mês de outubro fizemos essa campanha e foi uma verdadeira luta para conseguir compor. E tivemos quórum, ficou bacana que foram quase 200 pessoas se dirigiram à Fundação Cultural, foi uma eleição completamente democrática, onde se foram elegendo pessoas da comunidade representativas de cada segmento cultural. E aí foi uma eleição muito transparente, muito bacana, quem quis acompanhar foi. E uma vez eleitos os membros da sociedade civil, restava então a prefeitura comunicar com as secretarias, né, que a lei também cita quais secretarias mandam conselheiros, e cada secretário designar 2 funcionários do seu setor para compor, e é um conselhão, né? A gente costuma brincar que é um conselhão, são 40 conselheiros, são 20 da sociedade civil e 20 nomeados pelas secretarias da cidade. Então, e cada um tendo um efetivo e um suplente. Então, assim foi feito, em dezembro Damon nomeou, por isso que eu voltei um pouquinho, que você precisava entender que teve um processo de eleição.
E aí começamos a trabalhar. Tony, foram até agora 10 plenárias ordinárias, 9 plenárias extraordinárias e perdemos a conta da quantidade de reunião de comissões internas e de grupos de trabalho. Cada assunto polêmico que chega para a gente resolver, tem uma comissão que é nomeada para cuidar daquilo e da conta. Com certeza, então, é um dos conselhos mais atuantes que nós temos aqui no nosso município, né? Muito bem, então o Conselho de Cultura resolveu, então, fazer a 4ª conferência da cultura do nosso município. Porque a gente estava de olho na verba da União. Como eu te falei no início da entrevista, quando um sistema existe, existem editais recorrentes todo ano e que o município esperto vai atrás desses editais. Claro. E aí, sabíamos que aconteceria no meio do ano, já existia essa conversa dos bastidores que chega até a gente, que aconteceriam linhas de financiamento no meio do ano. E a gente precisava realizar algumas coisas dentro de Itabira para conseguirmos pontuar suficientemente para concorrermos nesse certame. E a conferência nos garantia 2 pontos. E sondando secretários de cultura e presidentes de conselho de outros municípios, percebi que não teria conferência na maioria absoluta. Aí eu pensei, gente, se a gente fizer a nossa conferência, a gente larga o pau na frente desse povo. E dito e feito. Conversando com a Fundação Cultural Casa do Monte de Andrade, explicamos para a Sônia Cristina, olha, que nós precisamos fazer essa conferência esse ano, no primeiro semestre, no segundo semestre. Porque se a gente fizer, quando acontecer o edital, a gente tem condição. Está com pontos à frente. E aí, a Fundação abraçou a ideia e o Conselho determina como é que tem que ser a conferência, o que é que tem que ser feito, a Fundação está aqui para dar suporte. E foi muito bacana, essa parceria entre Conselho Municipal e Fundação Cultural nos proporcionou uma senhora conferência. Foi uma conferência notável. E a gente decidiu não reinventar a roda. Foi uma atitude dos 40 conselheiros mais a equipe da Fundação em não começar uma conferência do zero. Nós pegamos as 3 conferências anteriores, identificamos o que não foi realizado nessas 3 anteriores. Aqui é o nosso ponto de partida. Então, nós vamos pegar as ações das conferências anteriores, vamos colocar como linha central dessa conferência e identificar as novas. Então, a gente já tinha um direcionamento. O que a gente lutou e não foi feito. Então, nós vamos começar por aí. E assim foi feita, a conferência foi sucesso. E nessa conferência, me parece também, teve a comemoração do centenário de João Camilo de Oliveira Torres, teve o lançamento do selo comemorativo, como é que foi isso? Nós lançamos o selo de 100 anos, né, de João Camilo de Oliveira Torres, que foi um literato interessante, importante da nossa cidade, lançou vários livros, e a gente entendeu que seria uma forma de homenagear a família, né? E aí lançamos o selo comemorativo do centenário de João Camilo de Oliveira Torres. Inclusive, a maior rua da cidade tem o nome de João Camilo, você deve saber disso. Sim. Começa aqui no Campo do Grêmio, vai até lá na Fermag, né? Isso. E aí fizemos esse selo comemorativo, a obliteração desse selo aconteceu na abertura da conferência. Houve uma representatividade muito interessante de todos os segmentos artísticos. E o que vale frisar dessa conferência, e que nela fomos identificando o que vai nos nortear para o Plano Decenal de Cultura, que já está sendo trabalhado. Terminou a conferência, a gente começou a trabalhar o Plano Decenal. Eu queria que você explicasse para o pessoal de casa o que é o Plano Decenal. O Plano Decenal de Cultura, ele dá as diretrizes do mercado cultural de Itabira nos próximos 10 anos. Quais são as políticas públicas de cultura que queremos implantar nos próximos 10 anos? Quais são as conquistas que a classe artística precisa obter nos próximos 10 anos? E o bacana de um plano decenal, Tony, é que mesmo que venha um outro prefeito, uma outra gestão, ele não pode simplesmente passar por cima e correr e julgar para debaixo do tapete. Ele é obrigado a acatar o que original, o documento oficial do Plano Decenal de Cultura, ele vira lei na Câmara dos Vereadores. Então, não tem como simplesmente ignorar. Então, a responsabilidade do Conselho, né, desses 40 conselheiros, ela é muito grande porque ela vai nortear, ela vai direcionar, ela vai dizer, né, ela vai plantar o futuro da cultura itabirana nos próximos 10 anos. Sim. Não é isso? Durante a conferência foram sendo feitas as identificações do que é mais gritante, do que é mais pulsante em todos os segmentos. Então, o que é que cada turma, cada nicho, cada segmento cultural da cidade precisa, pleiteia, solicita e que não tem? Por exemplo, a grande identificação dessa conferência é a necessidade de profissionalização dos trabalhadores de cultura. Foi o maior ponto. Então, nós decidimos que vamos criar um mecanismo
né, uma política pública de cultura que vá proporcionar que os trabalhadores da cultura se qualifiquem. Então, a gente quer implantar, através da conferência, como resultado dela, como votação na conferência, nós vamos implantar a iniciação artística, a formação técnica e a qualificação, porque, como você falou um tempinho atrás, Itabira é pródiga nas artes. E queremos ter um staff de alto nível que faça concorrência em qualquer nível, tanto brasileiro, tanto nacional quanto internacional, porque a Itabira tem bala na agulha para isso. Mas vai ter tem artista de primeira grandeza aqui. Deixa eu te perguntar uma coisa, vai ter mais chamamento? O Conselho vai ouvir mais pessoas para poder montar esse plano decenal? Ou a quarta conferência já definiu isso e embora daqui para frente a gente não atrasa, vai ouvir mais pessoas? A consulta pública continua. A conferência foi só o pontapé inicial. Levantamos as demandas, discutimos com os segmentos. E agora, cada ação que for virar lei, que for ser implantada de fato nos próximos 2 anos, nós temos 2 anos para cumprir esse beabá, montar o plano decenal. Por quê? Porque o Ministério da Cultura vai lançar a Conferência Nacional em 2017. Então, como nós saímos na frente, fizemos a nossa conferência em 2015, sabiamente fizemos a nossa conferência em 2015 e não deixamos para fazer em 2017, como a maioria dos municípios brasileiros, o que equivale a dizer? Que Itabira tem o conforto de ter 2 anos para trabalhar o seu plano decenal. Então, quando muita gente vai vir com milho, Itabira vai estar com a polenta prontinho, o plano decenal prontinho para entregar para o Ministério da Cultura. Aqui, cumprimos a nossa tarefa e agora não tem nada que nos impeça de conveniarmos com a União. A gente quer trazer muito recurso, temos a ambição de tornarmos Itabira a cidade piloto no Vale Cultura. É uma conquista gigantesca do Ministério da Cultura. Temos um defensor do Vale Cultura, ferrenho na cidade, né? O Marcelinho de Castro, que é um artista... Está aqui no estúdio com a gente. Que é chamado garoto propaganda do Vale Cultura. E o Vale Cultura é bom frisar, Tony, que ele emprega a gente, ele proporciona renda. A pessoa que o artista, o artesão, a mulher, a costureira, né? A artesã, o cantor, o compositor, enfim, qualquer artista que tenha um produto cultural para ser vendido, a partir do momento que existe o Vale Cultura, e só da Vale tem 2.000 trabalhadores que recebem R$50 por mês, né, no cartãozinho. Quando ele tem o produto dele para disponibilizar, e o Conselho está providenciando a informatização, a maquininha para disponibilizar para os artistas, então, quando, por exemplo, monta um espetáculo, a pessoa pode ir lá e pagar com o Vale Cultura. É dinheiro que está chegando no bolso do artista, que é o mais interessante. Né? Miriam, a gente tinha que ter pelo menos mais 1 hora de programa para falar sobre um assunto tão vasto. Né? O seu conhecimento, né, é impressionante, o assunto é muito vasto. Eu quero te agradecer, tá, por ter honrado o nosso programa e dizer que, assim como eu falo com algumas entrevistas interessantes que eu tenho aqui no programa, que eu vou te chamar mais vezes. Para mim é uma honra, é um prazer muito grande. Eu quero agradecer o convite. Eu fico meio nervosa, né? Falar com o grande Tony Moraes, que é uma pessoa de um grande conhecimento de comunicação. Mas falar de cultura e das conquistas da gente é um prazer enorme e é um assunto que é gostoso mesmo de ser dito. E eu só posso dar um recadinho para a classe artística itabirana? Fique à vontade. Pessoal, eu sei que é normal o artista ser desconfiado mesmo, a gente é mineiro. Eu vou falar rasgado porque artista a gente tem que falar olho no olho. Olha, é momento de otimismo. Estamos conquistando um marco. Essa semana vamos lançar o nosso primeiro edital do Fundo Municipal de Cultura. Então faça o seu projeto com carinho, participe, concorra e boa sorte para você. Então o momento é de muita alegria, de otimismo e que venham bons projetos. O Conselho está aqui de braços abertos para ajudar no que for possível. Muito obrigado, uma boa noite para você. Muito bem, eu agradeço a você de casa, eu tenho certeza que você ficou inteirado sobre o assunto, né? Sobre a conferência, sobre o Conselho de Política Cultural do nosso município, né? E eu tenho certeza que valeu a pena. Na próxima quarta-feira, a gente está de volta com mais um programa Direto ao Assunto. Para você, uma boa noite e até lá.